Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10. Livro de Atos, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10. Quantos acharam? Diga amém. Assim diz a minha versão. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Versículo 10, a partir do 10. 9, 10, isso, a partir do 10. Eu estou lendo o 11, agora eu vou para o 12. Em nenhuma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, nesse lugar. Viemos aqui para ter um encontro contigo. Viemos aqui, Senhor, com o único propósito de Te ouvir, de ver os céus reagindo com as nossas ações. Que não seja eu nesse momento, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que seja o Teu Espírito Santo a falar, Senhor, à Tua igreja, e que eles possam entender, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de ministrar o que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero 5 voluntários para poder me ajudar. Mas tem que ser rápido, rápido. Ninguém levantou ainda? 5? 4. Está faltando 4 só. Um já levantou ali. 4. Bora? 3. Falta só 3. Vamos, gente. É rápido, gente. Vamos. 3, 2, 1. Falta só mais um. Só mais um, cadê? Só mais um. Vamos, gente. Qualquer um, só mais um. Vocês não vão dançar aqui, fica tranquilo. Vocês não vão ser expostos, fica tranquilo. Amém. Amém. Não é dinheiro não, dá licença, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Eu combinei alguma coisa com vocês antes do culto? Não, né? Só para ficar claro aqui, tá, irmãos? A gente não combinou nada, a gente combinou agora. Está combinado agora. Amém. Então vamos para a palavra. Quando a gente navega pela Bíblia, quando a gente começa a meditar na palavra, a gente enxerga
muitas pessoas onde Deus chamou, onde o Senhor apareceu para chamar para algum propósito. Muitas dessas pessoas acabaram fugindo do propósito de Deus, muitas pessoas acabaram se desviando do caminho, muitas pessoas não corresponderam. Mas o que nós temos de certo é o que eles responderam quando o Senhor chamou. Eis-me aqui, Senhor. Assim foi com Abraão. Quando Abraão foi posto à prova, quando o Senhor pediu Isaque, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E no mesmo versículo, se eu não me engano, em Gênesis 22, quando Abraão vai concretizar o sacrifício, quando ele vai entregar de fato Isaque, aparece o anjo do Senhor, e naquele momento chama por Abraão, e ele também diz, eis-me aqui, Senhor. E aí naquele momento a gente conhece a história, o Senhor providencia o cordeiro para o sacrifício. Também foi assim com Jacó. Quando em uma visão, Deus fala com Jacó, e Jacó também responde, eis-me aqui, Senhor. Moisés, da mesma forma, quando o Senhor chamou Moisés, Moisés respondeu, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus estava junto com os anjos em uma reunião, isso lá em Isaías, Isaías ouve a voz de Deus. Ele ouviu. O Senhor não chamou Isaías. Isaías ouviu a voz de Deus. A quem enviarei? E Isaías o que respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Então a gente consegue perceber que todos responderam da mesma forma. Eis-me aqui, Senhor. E acabamos de ler no livro de Atos o que Ananias respondeu. Só que Ananias não era tão importante como foi Jacó, como foi Abraão, como foi Moisés. Ele não foi tão falado na Bíblia como foi Isaías. A gente só consegue ouvir a voz, só consegue ouvir o nome de Ananias nessa passagem, onde ele é usado pelo Senhor para ir falar com Saulo. Mas essa atitude de Ananias, esse homem que era um judeu temente a Deus, crente em Jesus, se colocou à disposição. Mesmo naquele momento, e a gente entendendo hoje que ele não era um nome conhecido na Bíblia, ele se colocou à disposição. E nós temos lições muito importantes. O Senhor ministrou muito ao meu coração. O que devemos fazer, o que aprendemos com Ananias nesse momento, para que nós também possamos falar quando o Senhor nos chamar, eis-me aqui, Senhor. A primeira coisa que eu aprendo, quando nós dissemos, eis-me aqui, Senhor, essa resposta, ela vai indicar uma disposição e uma disponibilidade. Repita comigo, eis-me aqui. Mais forte, eis-me aqui, indica disposição e disponibilidade, que são coisas completamente diferentes, e eu aprendi aqui com os meus pastores. Eu não preciso só estar disposto a ouvir a voz de Deus e a cumprir o seu chamado, eu também preciso estar disponível. Porque muitas vezes me chamam para fazer algo, eu estou disposto a fazer. Então a gente vai lá no sábado, 3 horas da tarde. Poxa, mas sábado, 3 horas da tarde, esse horário para mim fica complicado. Eu estou disposto, mas não estou disponível. E quando nós ouvimos alguém chamar o nosso nome, a gente pode ter algumas reações. A primeira reação que nós temos é fingir que não ouviu. Uma das reações que nós temos quando a gente escuta o nosso nome é fingir que não ouviu. Na minha época de adolescência, não tem muito tempo, aleluia, glória a Deus, não tem muito tempo, mas na minha época de adolescente, a gente ia para casa. A gente ia chamar os amigos, né, na rua,
a gente chegava no portão e gritava o nome. Hoje tem muito prédio, né? Muito condomínio. Não era Vandinho, não, era Evandro mesmo. Era assim, ó, Evandro! Não era não. E a gente tem isso também de gritar, né? A gente fala assim com os nomes, né? Pode ser qualquer nome, né? Davi! A gente dá aquela entonação, né, no nome quando está chamando. E aí, quando alguém chama você, uma das reações é fingir que não está ouvindo. Você pode estar fazendo alguma coisa dentro da sua casa, ou você também não pode estar fazendo nada, e você quer continuar fazendo nada. E aí, o que você faz? Você vai lá na janela assim, ó. Aí tá lá, Evandro! Para ver quem é, para ver se eu vou atender ou não. Então tá, vamos de novo então. Vandinho! E aí você procura saber quem é para ver se você vai atender ou não. Outra reação é responder daquele jeito, né, com a má vontade. Ah, o que é? Ah, fala aí. Eita glória. E às vezes nem olha para a pessoa, né? Você está fazendo alguma coisa. Vandinho, fala aí, o que é? Aquela má vontade mesmo de atender, né? Não está mesmo afim. E uma reação é a prontidão. É o que nós lemos com Ananias. É estar pronto. É quando chamar o teu nome. Pois não? Sim, o que é? Oi? Eis-me aqui, Senhor. Dependendo da sua reação, dependendo da sua ação, o céu vai reagir ao seu favor. Vou repetir para você pegar essa aí. Dependendo da sua ação, o céu vai reagir sobre a sua vida. Então, quando Ananias, ele se coloca disponível, quando ele se coloca disposto, ele mostra para o Senhor um sinal de respeito. Porque ele sabe quem está o chamando. A Bíblia diz que ele era discípulo, e havia em Damasco um certo discípulo. Se ele era discípulo, ele seguia os princípios. Se ele era discípulo, ele sabia quem ele estava servindo. E ele sabia muito bem que o mestre veio para servir e não para ser servido. Ele entendeu isso. Então, quando o Senhor o chama, ele prontamente atende. Eis-me aqui, Senhor. Quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós têm, de fato, ouvido a voz de Deus e em prontidão atender ao seu chamado? O que eu tenho feito para ouvir a voz de Deus? Quando o Senhor nos chama, quando há um propósito dos céus para as nossas vidas, essa disposição e essa disponibilidade acompanha a confiança que o Senhor deposita na sua vida. Quando nos colocamos com disposição e disponibilidade para o propósito do Senhor, vem a confiança depositada em Deus na sua vida. Porque nós, muitas vezes, somos chamados para proclamar o seu nome. Muitas vezes somos chamados para uma oração. Muitas vezes nós somos chamados para uma intimidade. E dessa mesma forma nós temos que estar prontos, disponíveis e dispostos para responder: eis-me aqui. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quando o Senhor chamou Ananias, ele não sabia qual era a missão. Quando o Senhor chamou Ananias, ele não sabia qual era a missão. Mas ele sabia quem estava chamando. Ele entendia muito bem quem o estava chamando naquele momento. E essa noite o Senhor está nos chamando. Essa noite o Senhor está nos chamando para proclamar o seu nome. Essa noite o Senhor está nos chamando para edificar a sua igreja. Essa noite o Senhor está nos chamando para orar por pessoas, para interceder. Essa noite o Senhor está nos chamando para ser agentes transformadores. Assim como Ananias
Foi. É claro que a gente vai ouvir sim a voz de Deus. Vou ser breve. A gente vai sim ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes a gente não vai ouvir como Ananias ouviu em uma visão. A gente vai ouvir através da sua palavra, meditando na sua palavra. A gente vai ouvir através dos pastores da igreja. A gente vai ouvir em um relacionamento com o Senhor. Nas nossas atitudes, o Senhor vai falar ao nosso coração através do Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis para isso. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir e ter o entendimento de que é a voz do Senhor me chamando. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu tenho essa sensibilidade. Mas sabe o que acontece? Infelizmente, muitas vezes nós fingimos que estamos ouvindo. Muitas vezes nós fingimos que estamos ouvindo. Muitas vezes não atendemos. Muitas vezes nós atendemos com má vontade. Muitas vezes nós não estamos dispostos. Mas o Senhor essa noite nos ensina. Precisamos sim estar dispostos. Mesmo não sabendo qual é a missão que nos espera, precisamos estar disponíveis. Precisamos estar com disposição para servir o reino dos céus. Precisamos estar com disposição para nos entregar e ser usados por Deus. Além disso, o que segue o eis-me aqui, Senhor, além da disponibilidade e da disposição, é um ato de obediência. Quando eu ouço a voz do Senhor, quando eu estou disponível, quando eu estou disposto a cumprir o que o Senhor está colocando em minhas mãos, eu preciso ter um ato de obediência. É uma sequência: disponibilidade, disposição e obediência. Ananias, ele obedeceu prontamente. Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias aqui não está questionando Jesus. Ele não está questionando Jesus. Ananias aqui nesse momento está com medo. Eu entendo que há um medo em Ananias por conta de para quem o Senhor estava enviando. Saulo ainda não era convertido. Ele havia tido um encontro com o Senhor, ficou cego, e aí aparece Ananias, enviado de Jesus para curar aquele que escreveria cartas, aquele que salvaria pessoas, aquele que ia deixar de perseguir e ia se tornar um perseguido. Ananias, apenas com medo, disse: Senhor, mas o Senhor está sabendo para onde o Senhor está me mandando, né? O Senhor está sabendo para onde o Senhor está me mandando. E o que Jesus respondeu? Filho, vai, confia e vai. Porque para quem eu estou te enviando, é quem vai salvar também a humanidade. Para quem eu estou te enviando, vai ser um que vai glorificar o meu nome. Vai ser um que vai viver por mim. Vai ser um que vai ensinar outros os meus princípios. Vai, simplesmente vai, filho. Obedeça. O que acontece conosco muitas vezes é que nós temos medo da missão que o Senhor vai nos entregar. E esse medo nos paralisa.
Esse medo faz com que a gente não consiga caminhar. Esse medo faz com que a gente não prossiga. Ou mais do que isso, questionamos. Perguntamos para Deus questionando. Mas é isso mesmo? Senhor, eu acho melhor a gente fazer dessa forma. Ainda tem essa ousadia de tentar mudar a missão que o Senhor colocou nas tuas mãos. Um ato de obediência é um ato de confiança. Um ato de obediência é um ato de relacionamento. Se eu estou disposto, se eu estou disponível, eu preciso obedecer. A minha disponibilidade e a minha disposição vai fazer com que eu confie na missão que o Senhor está me dando. Vai fazer com que eu confie na missão que o Senhor está me dando. E muitas vezes o Senhor não vai nos chamar para coisas grandes. Ele pode sim te chamar para ir para um outro país pregar o Evangelho. Amém. Glória a Deus, pode sim. Ele pode te chamar para ser um missionário, sim. Mas Ele também pode te chamar para orar por alguém da sua família. Ele pode também te chamar para interceder pela sua casa. Ele também pode te chamar para ter um relacionamento com Ele. Ele também pode te chamar para ter mais momentos de oração com Ele. Ele pode te chamar simplesmente para que você possa ouvir a sua voz. Mas o que acontece quando vem a missão do Senhor nas nossas mãos? A gente quer coisas grandes. A gente quer que o Senhor fale que nós vamos em outros países. A gente quer ouvir coisas que a gente quer fazer. Mas não é assim. Ananias entendeu. O Senhor disse: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. E Ananias foi. Vai, porque aquele vaso lá eu escolhi. Vai, meu filho, pode ir. Vai com a minha paz. E Ananias foi. Nós temos ido. Nós temos feito esse ide. Quando o Senhor nos chama, a gente de fato obedece o que Ele colocou nas nossas mãos? O que o Senhor está nos ensinando essa noite? O que Ele está trazendo para nós essa noite? Assim como Ananias, ele teve o prazer, ele teve a satisfação de mudar a vida de quem perseguia, para agora um homem que seria perseguido. Ele também vai fazer assim nas nossas vidas. Nós teremos prazer em fazer a missão do Senhor. E eu quero declarar isso para a sua vida. Se há alguma missão para a sua vida do reino dos céus, você vai ter prazer em fazer. Você vai ter prazer em fazer a missão que o Senhor colocar em tuas mãos. É o Senhor que vai te recompensar. É o Senhor que vai te recompensar. O que precisamos entender, e aqui eu já encerro. Precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, entender que a melhor missão é servir a Cristo. A melhor missão que nós podemos ter em nossas vidas é servir a Cristo. Todos nós temos uma história. E eu olho para trás, eu vejo de onde o Senhor me tirou. Eu olho para trás e vejo que o Senhor me tirou de boca de fumo. O Senhor me tirou de bares, de baladas. E hoje eu estou aqui, pregando a sua palavra, sendo um instrumento nas mãos dEle.
e um fruto de oração. Eu verdadeiramente sou um fruto de oração, porque os meus pais não são evangélicos. Eu não vim de um berço evangélico. Mas eu tenho uma esposa que dobrava o joelho toda noite. Eu tenho uma esposa que intercedia por mim. Eu tenho uma esposa que acreditava na minha transformação. Ela foi o meu Ananias. Ela transformou a minha vida. Agradeço a Deus pela vida dela, porque através dela eu conheci a Cristo. E quando eu me coloquei à disposição, quando eu disse, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti. Irmãos, é uma sequência. O Senhor vai colocando uma coisa na sua mão, você consegue fazer, dá prazer, o Senhor vai te colocar outra. Você vai conseguir fazer, te dá prazer, Ele vai te colocar outra. Vai vir a luta, vai vir a batalha, você não desiste, Ele te coloca outra. E com isso você vai crescendo no reino de Deus. O seu relacionamento, a sua confiança com o Senhor vai crescendo. E à medida que esse relacionamento cresce, à medida que essa confiança do Senhor na sua vida cresce, mais e mais Ele vai te chamar. Mais e mais Ele vai te chamar. O eis-me aqui não é só uma vez. Não é só uma vez. Vandinho, eis-me aqui, Senhor. Faz isso. Tá bom, meu filho. Por hoje é só. Não. Ele vai colocar mais uma. E vai colocar mais uma missão. E mais uma. E mais uma. Você vai confiando, Ele vai colocando na sua mão. Você vai confiando, Ele vai colocando. Você vai crescendo, Ele vai colocando. Você amadurece e Ele vai colocando. Ele vai confiando ainda mais em você. Então acredite nisso. Acredite que a melhor e maior missão que nós temos na vida é servir a Cristo. Se coloque de pé, em nome de Jesus.